didática, eu até sugiro que exista um visualizador de JSON, porque aí seria didático mesmo, porque aí criaria um visualizador, você selecionaria dentro quero ver museu, quero ver acervo de cantores brasileiros, de compositores brasileiros que já perdeu o direito autoral. Ou seja, a consulta que você quiser fazer, um visualizador de JSON dá essa possibilidade. Mas para fazer o aplicativo, você tem que realmente usar os recursos da API. Então, eu acho que esse visualizador facilita o acesso à informação, mais ou menos como é o de Amsterdã, que é mais ou menos assim, o do Rio de Janeiro também é assim. Eu acho que esses dois recursos ajudam bastante. Então, aquela API, vamos dizer, é o superconjunto, nós vamos retirar alguns subconjuntos para fazer essa disponibilização. Também, da nossa parte, é total interesse de que faça sentido para esse usuário final, né? Porque senão fica, como você falou, semanticamente estranho. Até a gente, internamente, quando vai falar, a gente não usa a palavra ativo, a gente usa a palavra objetos culturais, que é o meio termo entre agentes culturais, equipamentos culturais e ativos, para não ficar uma coisa nem lá nem cá. A gente tem um nome ainda genérico, porém que já faça mais sentido para o público final. Fundamental que o Léo falou. Vai, querido. Alguém pode trazer o microfone para cá? Acho que filosoficamente estamos alinhados, sempre bom. Algumas questões pragmáticas. Está previsto e pensado... streaming. Está previsto oferecer os dados como um bulk, tipo, bruto. Que, ok, a API é legal, a gente vai lá e consome o que a gente quer. Em alguns momentos eu quero consumir tudo. Se tem uma coisa, isso vai ter uma política de disponibilizar os dados brutos. Sem dúvida. Eu até comentei de forma genérica hoje pela manhã que a intenção, mesmo que a API não esteja completamente pronta para a disponibilização, todo dado que estiver lá, a gente, mês a mês, vai fazer um modelozinho de extração, vai dizer quais são o que está na sequência, né? E o modelo que tiver lá, XML, XLS, qualquer coisa, e vai dizer, olha, se você quiser usar tudo, é isso aqui. É o que nós temos. Agora, é muito melhor ter a API, porque, enfim, você não vai precisar usar um dado D-30, D-20, né? Mas a intenção é essa mesmo. Só para não deixar, reforça a posição do Iraque, pô, já que a gente está planejando fazer isso é um negócio que já dá para fazer um D0 meio rápido, né? Aí a gente brinca e quebra. Eu me comprometo. Agora, sim, a gente precisa, na reunião técnica amanhã, lindo. Amanhã, disciplinar exatamente o que vocês querem ver, para a gente também não fazer uma extração de banco de dados maluca, né? Só no banco do Salic tem 300 GB. Então, esse cubo de dados vai ter alguma coisa aí na casa dos gigas, né? Então, a gente precisa só dizer, isso realmente é importante, isso não é, e a gente faz uma extração e coloca lá na página do SNCC, no blog do SNCC, sei lá, sobe para o box, sobe para o drive lá. Amanhã a gente discute mais isso, mas eu já diria, dá tudo, a gente depois te diz qual é o subconjunto que a gente quer. Porque não, saber, mas né? o tudo aqui é o problema, porque existem vários bancos de dados do Ministério, não é tão simples assim, não é tão trivial. Então, a gente tem que modelar o dado para poder extrair o dado de forma correta e entregar de forma coerente, porque as coisas não foram feitas ontem. Tem 20 anos. Bom, né? Tudo bem. Amanhã a gente discute isso com calma. A outra coisa eu vi ali que vocês vão usar o Alt como plataforma de autenticação. O que é bom porque é um protocolo livre, mas, por outro lado, implica que precisa de autenticação. Por quê? Que é o quê? Olha... entrada de dados. Para saída de dados, vocês não estão pensando em... Isso. Não, mas aí é outro problema, não é nem o Alt que vai me resolver isso. Eu não preciso ter autenticação para consultar. A priori, não era isso que estava pensando. Vamos dizer, o acesso é anônimo. Não é que não precisa autenticar, você autentica de forma anônima. Tá? Existe no Alt, tem um modelo que você permite ou não o acesso anônimo. Então, você autentica de forma anônima. Agora, é óbvio que em qualquer base de informação, você vai ter alguma coisa que é restritiva, ou tem que prever. Porque, inclusive, é o seguinte, se você não prevê isso no início, depois que a coisa estiver rodando, você vai botar a autenticação, é alucinante fazer isso. Tá? Então, ele está previsto, é um modelo aberto, super testado, muito utilizado, as grandes redes sociais utilizam ele. Não, é suave, não tem... Tecnicamente, eu acho ótimo, é só isso, só não abrir essa brecha para... Não, tudo a gente precisa dar CPF e RG.
alguém? Não, o software da moda não é livre, mas é brasileiro, tá? É 100% feito aqui. Rua do Carmo, esquina de 7 de setembro. Vocês podem nos conhecer. Nós temos alguns modelos livres. Primeiro, divulgação de informação. Nós defendemos esses modelos de divulgação de informação. Segundo, nós temos um site chamado ModSIC, M-O-D-S-I-C, que são scripts livres. Inclusive, é uma comunidade que se discute em cima desses script de consulta de informação, e que tem um modelo internacional. Nós somos talvez o líder no mundo todo, não sei porque é um modelo americano, mas como nós usamos muito. E a terceira coisa é que em métodos de desenvolvimento de software, a Módulo usa o Scrum. E divulgamos abertamente o modelo de desenvolvimento de software Scrum, ou seja, toda a nossa metodologia é aberta e é divulgada, mas o nosso software é um software proprietário. E tem alguma perspectiva, vocês pensam nisso? Ou acho que não é, você acha que não vale a pena pensar? Tem algum plano nesse sentido? Ou vocês nunca pensaram nisso? Olha, nós vivemos nessa comunidade há muito tempo. Eu participei da primeira equipe no Brasil que instalou um Unix aqui e que desenvolveu o Unix brasileiro. Além disso, eu e meus sócios, nós fomos os autores do primeiro livro de linguagem C. No Brasil, em português, vendemos 23 mil exemplares, todas as universidades usavam. Então, eu só estou colocando o seguinte: nós fazemos parte dessa comunidade que discute esse assunto, mas nós não vemos expectativa de ter o nosso software de forma livre. Tá? Inclusive, eu gostaria até de escutar alguns argumentos para que uma empresa transformasse seu software em livre. Por outro lado, nós achamos que existe um meio do caminho de convivência pacífica entre software livre e software proprietário. Eu estou vendo que a maioria das pessoas, também na minha pesquisa que eu fiz ali por trás, eu vi que a maioria das pessoas usam Windows, usam Facebook, usam iPhone. Então, acho que tem um meio de caminho entre o livre e o proprietário, que é um meio, com certeza, a cultura moderna, a cultura futura se fará por essa convergência. Alguém? Aqui. Aqui Eu. Aonde? Aqui, né? Modelo de banco de dados, que banco de dados vocês estão usando e se tem extensão geográfica? Desculpa, o que é a extensão geográfica? O PostGIS do PostgRE, por exemplo, ou a extensão geográfica do MySQL, a extensão geográfica do MongoDB, enfim. Entendi. Olha só, nós usamos no nosso sistema ou Microsoft SQL ou Oracle, um dos bancos de dados dentro do nosso processo. Que não tem extensão geográfica. Mas não é também a intenção. A intenção é tratar a geografia, podemos até discutir essa questão, tá? Como latitude, longitude e conteúdo. O que não permite fazer usar nenhuma funcionalidade geográfica de análise do dado. Por exemplo, o que tá perto do que, o que está dentro do que, enfim, todas as funções geográficas que hoje os bancos de dados já oferecem não está descartado. Não está previsto nesse JSON, porém você pode utilizar modelos e bibliotecas geográficas em cima dessa base de dados. Mas a resposta é não está previsto agora, nesse momento, esse tipo de recurso. É possível, aquela história, a discussão é aberta, é possível prever esse tipo de recurso? Eu acredito que sim. Inclusive, é algo que a gente utiliza bastante. Mais um lead de aplicação e usar mesmo dados, você consegue fazer, mesmo não usando as mesmas aplicações para fazer a mesma coisa. Mas, alguém mais? Eu queria fazer então um follow-up aí, colocando de fato o meu chapéu de transparência hacker e pedir para o Ministério então disponibilizar todos os contratos que estão envolvidos no SNIC. Então, tanto o contrato de parceria com a Modo, quanto o HackLab, todo mundo que apareceu aí falou, eu tô ali com o MIC. Então, eu achava legal se a gente tivesse uma pagininha aí sintetizando todos em um blog, alguma coisa assim, sintetizando os contratos e principalmente esse tipo de coisa. Quando você fala assim, isso não está previsto aonde, qual é esse documento, como ele foi produzido, como é que a gente pode ter acesso e qual vai ser o workflow para que tanto essa comunidade quanto um grupo maior possa de fato dizer, porque essa questão, por exemplo, é essencial. Uma API que não permite que a gente faça operações geográficas no banco, do ponto de vista de cartografia colaborativa, é absolutamente inútil. Ainda bem que a gente vai ter o dump, porque aí pelo dump eu consigo recriar isso num banco onde eu posso falar, e aí é isso, qual é uma extensão geográfica? É isso que ela falou.
eu dou uma coordenada geográfica e ele vai me dar o que está em volta. Se eu trato latitude e longitude como 2 campos de texto, você sabe muito bem que não tem condição da gente fazer isso. Então, acho que criar um workflow para a gente poder participar desse processo de definição de prioridades do que vai ser ou não implementado é também um bom resultado aqui desse encontro. Eu adoro essas reuniões, tá? O negócio é o seguinte, primeiro, a Tatiana ali, ó, levanta a mão aí, Tatiana, ela está anotando todas essas demandas, ela vai pegar o teu e-mail até para trocar ideia sobre isso, porque é importante saber a demanda, não adianta ter a ditadura de quem está fazendo. Eu só queria pedir para você trocar um termo, você falou que não permite, não é que ela não permite, é que não está implementado. Permitir, permite, é que nós não estamos implementando. Tá? O quê? Não, tudo bem, mas olha só, eu estou falando da API, porque a relação vai ser com a API. Independente do banco, você pode ter uma biblioteca geográfica casada no banco, porque a API te dá essa informação. Então, esse que é o princípio. Eu sei, mas uma biblioteca geográfica transforma um banco de dados não geográfico num banco de dados geográfico, concorda? Sim, exatamente. Não, estou falando dentro do que está hoje, não estou falando do que pode ser no futuro. Tá? Então, hoje a pergunta é, não tem. Agora, vamos colocar isso, eu acho que é importante, pedir até autorização aqui, acho que é importante nós discutirmos isso, tá? Se vocês acham que é relevante, nós obrigatoriamente temos que colocar isso dentro do plano. Tá bom? Mas aí você troca o e-mail com a... Se vocês puderem trocar com a Tatiana, ela vai encaminhar isso aí com vocês. Morreu. Não, tudo bem, vamos dialogar. Agora, o módulo, a parte de BI, significa que as extrações internas que vão ser feitas não vão ter, então, também essa possibilidade. Por exemplo, as próprias internas que vocês... enfim, num outro momento que a gente dialogou, Evaristo, enfim, tem o módulo API, esse módulo externo aqui de entrada de dados, da cadastramento que você apresentou ontem, mas tem o central lá do BI que vai possibilitar, enfim, fazer uma porção de coisas. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver, né? É que não ver apenas essa apresentação de ontem, que está lá online, mas de ver o software em funcionamento, sei lá, abrir e ver o que está ali, né? Que software, enfim, ou eu não sei se eu vou ter que, enfim, para eu acessar isso, afinal, é um software da módulo. Então, eu gostaria de, se em algum momento, no caráter de oficina, aqui, que nem o Pedro propôs, se a gente não podia conhecer. Isso é óbvio. Assim, né? Primeiro, o software é do Ministério. Quem fez foi a módulo. A gente já comprou. São coisas diferentes. Né? Então... Não. Eu vou na concessionária e compro um carro. O carro é meu. O construiu foi a Toyota. Essa é outra coisa. Só para a gente ficar melhor. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É óbvio que não é. Não. São coisas diferentes. Eu só quero dizer o seguinte, que há uma relação jurídica que não é com a módulo diretamente. É também com o Ministério. Ok, ótimo. Melhor. Ok? É isso que eu queria dizer. Não, tá ótimo. Então, a minha pergunta é, se o BI... Aí nós não estamos falando de BI. Só para chamar a atenção para isso, para a gente não confundir as bolas. Nós não estamos falando de BI, nós não estamos falando de BI com a módulo. A módulo está disponibilizando um serviço que não é de BI. Vai ter funcionalidade de BI, algumas funcionalidades, a API vai trazer funcionalidades de BI, mas não é um BI, não se propõe a ser um BI. O que nós vamos fazer é uma contratação específica de BI, aí é outra viagem para a gente poder trabalhar sobre isso, em aspectos de BI mesmo, ok? São coisas diferentes. Só para ficar bem claro isso. Não, bom saber, porque eu estava entendendo, que eu não tinha identificado isso, porque eu entendi que o módulo de BI já estava contratado e já estava em funcionamento. Não. Legal, não. Então, eu acho que aí eu vou engrossar a questão que o Pedro propôs aqui, para a gente conseguir identificar, porque realmente eu estou falando de uma coisa que eu não sei o que é. Então, eu preciso conseguir identificar o que está previsto em termos de... para conseguir dialogar, né, fazer esse diálogo lá do que pode vir a ser,
o que está previsto em termos da construção do SNCC em termos de não, o BI é outro momento. Então, que momento é esse? Onde é que a gente vai dialogar sobre ele? Então, acho que, de alguma maneira, a gente vai precisar conseguir visualizar isso para conseguir, pelo menos, falar a mesma coisa para aí começar uma outra etapa. Mas o que a gente não vai fazer é interromper o nosso trabalho, interromper o nosso desenvolvimento, porque não tem um BI, entende? Não. A gente vai fazer coisas que dê para fazer nesse momento. Daí ter um BI. Perfeito. Não, já entendi. Perfeito. Gente, só para esclarecer, o SNCC, ele, na verdade, é uma nuvem de soluções. Isso aqui é um pedaço, né, da história. Para ficar bem claro. Vai ter um momento que a gente vai falar de BI, vai discutir, a gente vai fazer outro seminário, vai falar do BI, a gente faz de novo, não é quando a gente tiver a solução, mas é um conjunto. Nós temos dados legados, tem que ficar bem claro que a gente tem aí CIAF, SICONV, SalicWeb, enfim, em várias plataformas proprietárias, né? Tem Visan, tem Isan, tem coisas do Arco da Velha. E quando a gente for falar nesse conjunto, o SNCC não é um novo sistema, é, na verdade, uma série de componentes, que aí a gente vai falar, quando a gente disponibilizar os dados do SalicWeb, né, quando a gente, junto com o SICONV, cruzando com a base do Sistema Nacional de Museus, que está lá no IBRAM, a base do Sistema Nacional de Biblioteca, que está lá na FBN, aí vai ser uma outra história. Só para a gente colocar assim... É isso mesmo, é um ecossistema de informações, porque vem de vários lugares. Então, não dá para a gente pegar numa aplicação que vai fazer uma parte mais pragmática, que pode ter informações vindas de outros legados, de outras bases de dados, fazer disso agora um BI. Quer dizer, a gente precisa ganhar essa curva de aprendizagem para ganhar todos esses serviços que a gente precisa desenvolver e essas aplicações, para, num determinado momento, ter maturidade, fazer um BI, um Data Warehouse, se for preciso, para a gente ter D-1, uma quantidade considerável. Só para vocês terem uma ideia, se vocês usarem, convido vocês a fazerem isso, o Transparência Hacker deve usar, que nós usamos muito, que é o Siga Brasil do Senado, que é o BI mais sofisticado da Esplanada para gastos públicos. E lá você tem linha por linha de gasto, OB por OB, empenho por empenho, inclusive dos contratos da módulo. Então, você tem como rastrear qualquer informação, mas isso é uma coisa bastante sofisticada, com um banco de dados extremamente modelado para isso. Quer dizer, não é um banco de dados do 300 MB que está lá para o transacional. É um banco de dados preparado, modelado para fazer sentido por um BI. E a gente vai ter que trabalhar muito nisso. Não vai ser é um trabalho para pelo menos para o próximo ano inteiro, para a gente fazer e disponibilizar no final de 2013 um cubo, sei lá o nome que a gente queira dar para isso, um cubo de dados que faça sentido para cruzar. Inclusive fazer o que você falou. Você cruzar. A gente já fez umas brincadeiras. Cruzar áreas de alto índice de homicídio versus equipamentos culturais. A gente já fez esse cruzamento simples. E deu claramente que assim, a falta de equipamento cultural é diretamente proporcional a... Não que há uma causa e efeito, mas é diretamente proporcional à falta de... a uma quantidade grande de homicídios. Essa relação é unibionívoca. Então, quer dizer, são coisas assim que são mashups dessa ordem que você está provocando, que são importantes, são necessários, mas que vão necessitar de outro padrão, até para definir qual é o nível de análise que está se usando. Entendeu? Porque se você pega um nível projeto, ele trabalha no nível de análise pessoa. Quando você pega o nível IBGE, você trabalha nível análise cidade. Quando você pega IDH, você praticamente pode trabalhar em nível de bairro. Enfim, são coisas diferentes, com níveis de análise diferentes. Por favor, querido. Você vai ter, enfim, uma integração de dados de diversas fontes. Então, imagina você construir uma nova base de dados, espelhando essas diversas fontes, e, se for esse o caso, como que vai atualizar para que as entradas novas dessas bases de dados originárias sejam refletidas na nova base de dados, ou se simplesmente vai ser uma interface que, enfim, centraliza as consultas, pesquisa nas respectivas bases de dados e apresenta ao usuário. Isso é importante saber. Bom. Em Drupal, a intenção é não ter várias bases de dados, mas o fato é que elas existem. Entende? Então,
Então, como solucionar o problema de falta de sincronia entre as bases de dados? Essa é uma questão que ainda está um pouco na mesa. No caso, especificamente, de autenticação de usuário e senha, nós já fizemos o processo de autenticação já construído a partir da base de dados dos delegados existente. Até porque já são produtores culturais, agentes culturais que passaram pelo Ministério. Muitos de vocês já têm usuário e senha dentro do Ministério. Então, não precisa criar outro. Até porque eu já tenho o CPF, CNPJ, não vou perguntar de novo. Né? Então, até porque isso é um saco mesmo. Agora, é claro que coisas novas, como, por exemplo, a tipologia não existe. A tipologia não existe. Então, assim, não existe um banco de dados corporativo do Ministério de teatros. Não existe. E isso está sendo modelado no modelo de dados do Risk Management. Não tem jeito, porque nós estamos fazendo do zero. Existem algumas informações que a gente vai ter que fazer os jumps direto para o Salic, por exemplo, para ver os projetos. No primeiro momento, se a gente não conseguir fazer isso, vamos replicar o dado mesmo, até que a gente consiga fazer a conexão banco a banco. Percebe? Mas a gente não pode frustrar o usuário, frustrar a aplicação, porque a gente não conseguir, num determinado momento, fazer uma ligação ou outra. Então, na possibilidade, sempre fazer com que esse dado seja real, 100%, ponto a ponto. Não. Existem já coisas prontas. Bom, só colocar, com relação a esses vários bancos de dados, é isso, ou seja, você vai buscar a informação de lá, inclusive para manter a mesma taxonomia, tá? Se vocês entrarem lá, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, no Arquivos da Cidade, olhar o acervo da Prefeitura de São Paulo, e entrar no Museu de Belas Artes e entrar no MAN, você vai ver que são formatos diferentes e taxonomias diferentes, que foi feito por instâncias de governo diferentes, então você precisa ter esse modelo. Quando se fala em sincronismo, se fala também em transformar tudo aquilo para o mesmo formato, respeitando a taxonomia. Vamos tratar essa questão da latitude e longitude e do geoprocessamento. E a nossa intenção é poder compartilhar as informações, inclusive com informação que vem das próprias pessoas. Na Rio+20, por exemplo, nós tínhamos lá as informações de cultura, inclusive programação de cinema, programação de teatro, atividades que estavam acontecendo na rua, dependia de algumas coisas, informações da Rio Tour, da Secretaria de Cultura do Estado, da Prefeitura, e também informações que as próprias pessoas e as comunidades mandavam informação. Então, o Greenpeace pegava uma base de informação e mandava para a gente. O pessoal lá dos índios pegava informação e mandava para a gente. Só que cada um mandava num formato. Então, esse trabalho, e pegar todas essas informações e mostrar com a mesma taxonomia, eu acho que é o grande elemento. Aí vem um monte de discussão em cima de qual é a fonte, qual é a qualidade da informação, e isso é um processo que a gente sempre usa uma espiral como exemplo. Você vai sempre crescendo, sempre melhorando. Então, perfeito. Acho que aí matou o último ponto que eu tinha. Eu vou sempre reforçando na abertura, porque é só o que eu sei fazer. Mas, normalmente, a gente chega atrasado nas discussões quando tem esses eventos, o negócio já está pronto. Aqui é muito bom porque não está ainda. Então, é isso. Acho que tudo dá para anotar e dá para, pelo menos, ver se a gente consegue implementar. E eu sei que tem umas coisas que está morta, que não dá para fazer, mas o que der, já estou... Enfim, é isso. Acho que é bom quando a gente está sintonizado. Esse processo de definição de taxonomia, de como é que vai ser o diabo desse JSON, é muito importante para a gente estar envolvido nesse processo de construção. Ontem a gente falou várias vezes dessa ideia desse consórcio, e um dos produtos pragmáticos que a gente queria tirar daí era justamente um modelo mínimo de uma entidade em JSON ou qualquer outro formato que a gente poderia tentar utilizar para dialogar com mapas de vistas, com o arte fora do museu, enfim. Então, a gente já tinha convidado, na verdade, o Mink para fazer parte, mas eu acho que o módulo tem também que fazer parte, e na verdade, como vocês têm um produto, têm uma entrega e têm um tempo, acho que vocês podiam, inclusive, puxar essa discussão. Só estou falando que puxem com a gente
para a gente poder modelar junto quais são essas taxonomias, qual é essa coisa mínima, tanto para a gente não ficar com carência para acessar o SNCC, mas principalmente para depois a gente poder fazer lá no futuro todo esse tipo de integração. Então, acho que é bom que está... Né, eu queria que esse manual que vocês vão elaborar pudesse sair lá no final, no rodapé, elaborado com a participação da sociedade. Isso ia ser incrível. Gente, a gente está super atrasado. Eu só queria aqui aproveitar, Fernando, primeiro agradecer a tua apresentação. Acho que foi elucidante, porque é uma parceria, quer dizer, você está aberto, né? Quer dizer, a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva de uma construção conjunta, e esse momento aqui é isso, né? A Tatiana e o Fábio estão participando, mas eu acho muito importante amanhã a participação da equipe técnica na parte que a gente vai falar de geolocalização, geotag e georreferenciamento. Porque aí esses conceitos, né, inclusive é essa turma que questionou aqui, que vai estar fazendo essa apresentação, justamente para a gente ver como é que a gente resolve, como é que a módulo pode dar uma solução, não é, pensar nessa perspectiva. Então, seria muito importante ter gente técnica amanhã da módulo para acompanhar essa mesa que vai ser às 14h30 de amanhã. Então, queria agradecer a tua participação e passo aí para vocês. Obrigado. Bom, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Esse modelo de bancos de dados abertos permite a criação de vários subprodutos. Então, se você tem um banco de dados aberto, suponha que não seja um banco de dados geográfico, alguém poderia pegar aquela base, importar e lançar um produto paralelo sincronizado, que é o banco de dados geográfico daquele banco de dados. Se olhar, por exemplo, na Inglaterra, é alucinante. Tem lá um aplicativo que você baixa em qualquer local e você fala, eu quero ir para tal lugar, onde eu pego o ônibus e que hora que ele vai estar lá. É um aplicativo baseado naquelas informações. Então, eu acho que esse modelo, tipo assim, se nós tornarmos muito sofisticado, demora para estar na rua. Se fizer um acordo do que é a característica mínima, ele vai rápido para a rua. Indo rápido para a rua, existem milhões de pessoas que podem desenvolver em cima daquela plataforma. Inclusive plataformas que depois podem ser absorvidas, porque o processo de colaboração é em duas vias. Então, eu acho que a gente deveria pensar realmente no modelo colaborativo de verdade. Criou-se um modelo, são requisitos mínimos, todos acordaram e cria-se um ambiente, uma comunidade em cima disso que vai desenvolvendo uma série de aplicativos. Eu acho que o modelo de Londres e Amsterdã eu acho muito interessante e já pesquisei bastante em cima disso aí, exatamente para saber o que é você ter uma comunidade convivendo com bases de dados. Para finalizar, só que eu me lembrei, na primeira versão que eles mostraram do Risk Management, na versão anterior, o georreferenciamento, como era feito internamente pelas organizações, tinha lá a latitude e longitude. Aí eu falei, Fernando, no way. Não há como pedir a ninguém no mundo da cultura que bote latitude e longitude. Ponto. Não há como fazer isso. Vamos achar um modelo que seja possível, que seja aplicável. Eles quebraram a cabeça e conseguiram fazer a partir do CEP, que foi uma tentativa de minimizar o custo operacional do usuário para ter uma latitude e longitude daquele objeto, dado que ele é que vai colocar o dado, dado que ele é que vai fazer a aplicação. Então, sim, a lógica é, vamos achar um modelo fácil, simples e que faça sentido, tanto para quem coloca a informação, como para quem usa a informação. Essa é a nossa obsessão. Essa obsessão tem que estar na cabeça de todos nós. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, gente, seguindo na nossa programação, estamos apertados no tempo, então vamos chamar a terceira apresentação do edital, dos selecionados. Então, o pessoal do Arquigrafia. Pela web. Antes de começar essa exposição sobre o projeto Arquigrafia, quero agradecer também o convite do Ministério para que a gente apresente esse projeto. E nós vamos nos apresentar. Eu sou o professor Arthur Rosestraten, sou do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E estou aqui com o